Olá, bem-vindos a outra classe de espanhol, a classe número 13. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O que será que nós temos para a aula de hoje? Lembram? Espanhol, terceira série do ensino médio. A ver o que temos programado para a classe de hoje. Antes, claro, vamos observar o que trabalhamos na classe anterior. ¿Os acordáis? El reportaje. El reportaje que justamente explotava la parte de los estereotipos, estereotipar, estereotipos interculturales. Incluso observamos la función social. O sea, ¿para qué sirve un reportaje? ¿Os acordáis? Informar sobre algo, sobre alguien. Perfecto. Y en la clase de hoy, la clase número 13, vamos a estudiar otro género textual, el titular. El titular que incluso trabajamos en la clase anterior, ¿sí? Nos apoiamos em alguns titulares, nós nos apoiamos em algumas manchetes, acordais? Perfeito. Vamos observar as características, é importante. Por que o professor sempre traz essa ideia de observar características do gênero textual? Para vocês também, quem sabe em algum momento vocês vão produzir um gênero textual desse, seja por escrito ou na nossa comunicação oral também. E o tema específico da classe de hoje é o pretérito imperfeito de subjuntivo. El subjuntivo, já trabalhamos, el presente. Agora trataremos do imperfeito. Para que serve uma ação projetada em pretérito? Pretérito, passado, ¿vale? Pues bien, a primeira reflexão que temos são de alguns titulares. O primeiro titular diz: assim seria México se tuviera solo 100 habitantes. Se tuviera. Es probable que haya tenido más obras y que las vendiera hace años. Otro titular. El maestro, João, es el nombre que está ahí, no pensé que en mi vida tuviese tanto interés. No pensé que mi vida, la propia vida de él, tenía o que tuviese tanto interés. Y aquí, ¿qué pensaría si hubiera solo un idioma en el mundo? ¿Qué pasaría si hubiera? Y el otro, esto es lo que pasaría si los animales pudieran hablar. Si los animales pudieran hablar. Vamos pensar um pouquinho em casa com bastante calma? Releiam estes titulares, né? Releiam essas manchetes. É o nosso fio condutor para a aula de hoje. Volvemos con la corrección. Corrección no. Es nuestra pregunta, ¿no? Como guia para nuestra reflexão. Então veja, o professor trouxe aqui novamente algumas manchetes. A ideia é pensar um pouquinho sobre a organização enquanto texto, gênero textual. Nós vamos utilizá-las no decorrer da aula, certo? Como nós temos feito nas demais aulas. Antes de que sigamos com a classe, é importante que observemos então estas características, não? As possibilidades do titular. Então, novamente, o professor traz aquele código para você que puder, nesse momento, né, colocar o seu celular, a sua câmera, virada para o código e vai observar uma informação que o professor deixou lá. Quem sabe seja algum outro texto ou algumas informações de forma estratégica para apurar um pouquinho mais aí as informações para vocês ajudarem a nós discutirmos a aula de hoje. Então, um tempinho para que vocês possam pensar.
Pues volvemos a ver qué habéis pensado. Entonces, las reflexiones sobre este género textual, ¿no? La función antecipar el contenido del género textual principal. Então, um titular, a manchete, ela pode ser para o gênero textual reportagem, notícia, ok? Então, vai antecipar aquele elemento, o tema, sobre algo, sobre alguém. La estructura, la brevedad, são poucas palavras que utilizamos nos titulares, ¿sí? É a organização deste texto. Los elementos, basicamente letras em maiúscula, ¿sí? Em cursiva, e outros elementos todos. Então, nós vamos observar letras em negrito, letras maiúsculas, né? Em itálico, para destacar. É uma chamada que antecipa. Então, a tipologia, especialmente descriptivo e expositivo. Então, descrever de forma muito breve, veja só que importante que é isso, escolher as palavras adequadas para aquela chamada, para despertar a nossa curiosidade como leitores. Se nós vamos ou não vamos fazer a leitura, certo? E o linguagem, especialmente em presente. Claro, nada impide que outros tempos verbais apareçam também, não? Um titular escrito em pretérito, rescatando a ideia de uma notícia, reportaje escrito já em el passado. Um linguagem claro e muito preciso também. A Real Academia nos dá a seguinte informação sobre um titular. Cada um dos títulos de uma revista, de um periódico, composto em tipos de maior tamanho. ¿Sí? Então, vamos observar aqui alguns elementos, basicamente, que temos aí de los periódicos. ¿Sí? Então, aqui podemos observar, por exemplo, ¿sí? La portada del periódico. En esta portada que observamos aquí, de este periódico, La Nación, un periódico argentino, observamos muchos titulares, ¿sí? Vários titulares que justamente nós temos a ideia dessas características observadas anteriormente. Letras em maiúsculo, letras em negrito. E então, nós temos aqui um exemplar, ¿sí? Uma característica fundamental do titular. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Então, o dicionário nos dá esta informação, mas sempre avançamos do significado do dicionário, ¿vale? Pois bem, agora vamos observar o uso efetivo dessa característica linguística, ¿sí? El pretérito imperfecto de subjuntivo. Bueno, a ver lo que tenemos. Una de las características, una de las funciones que tenemos para el subjuntivo es justamente rescatar la idea de expresar sentimientos y sensaciones. ¿Os acordáis? Já trabajamos el presente de subjuntivo. Lembram disso? O presente do modo subjuntivo nós já trabalhamos numa outra aula. Então, aqui a ideia de tratar do pretérito, o passado. Uma possibilidade para trabalhar com esta estrutura linguística. Expressar a ação posterior a la principal em passado. Ou seja, primeiro a pessoa se manifiesta em pretérito e aí posiciona, e aí ela potencializa, ela vai se utilizar do instrumento do modo subjuntivo. Um exemplo, os estudantes le pidieron, mira o verbo pedir, em passado, ação posterior a la principal em el passado, le pidieron al professor que les ayudara em el classroom. Olha que interessante a realidade de vocês. Os estudantes pediram para o professor que os ajudasse. Essa é a ideia do pretérito também da língua portuguesa. ¿Sí? O professor, mira, les ayudara em el classroom. Perfeito? Ayudara, em espanhol, a possibilidade que utilicemos a estrutura ayudarse, com esta terminação. ¿Sí? Outra possibilidade para que utilicemos estrutura linguística, ¿sí? Del subjuntivo. Expressar um desejo, que se crê provável ou pouco provável. A ideia do próprio subjuntivo. ¿Sí? Por exemplo, não estou acostumado, eu não estou acostumado, pero, mira a conjunção, mas, quisiera aprender mais el classroom. Mira que importante. Eu não estou acostumado, professor, com a tecnologia, pero eu quisiera aprender muito mais a través del classroom. Então, a ideia que está aqui, provável ou pouco provável. ¿Sí? E a terceira, expressar uma condição improvável. Ou pode ser pouco
probable también, ¿vale? El ejemplo, si los estudiantes estudiasen, mira, si, esa palabra trabajamos con la acentuación diacrítica, si acentuado, afirmación, y no acentuado, una condición. E esta palavra, assim como a palavra ojalá, tomara, lembram disso? São palavras, estruturas que potencializam o uso justamente do modo subjuntivo. Se os estudantes estudiassem presencialmente, ou seja, dentro da escola, aprenderiam mais que o classroom. É uma probabilidade, ¿sí? Ou quase como uma hipótese para alguma coisa. Perfeito? Então, o professor vai dar um tempinho para vocês registrarem essas três estruturas aqui. Por que é importante o registro? Para que vocês tenham essas anotações para sempre observá-las, recorrer a elas para as discussões e reflexões no decorrer da nossa aula. Volvemos. Então, lembrem, nós vamos reutilizar as anotações no decorrer da aula, vale? Então, seguimos aqui. Ai, professor, uma tabelinha com verbo, ai, que coisa, hein? É importante lembrar que a estrutura da língua vai potencializar a nossa comunicação. É lá, por exemplo, na produção de um titular, um reportagem, um poema. Olha quanto gênero textual nós já abordamos aqui nas nossas aulas, certo? Que nós vamos observar a função, onde nós vamos recorrer a essa gramática, esses elementos para construir os nossos textos. ¿Vale? ¿De acordo? Então, aqui, basicamente, uma ideia de que nós temos sobre o pretérito imperfecto de subjuntivo em língua espanhola. ¿Sí? Temos os exemplos do verbo hablar, aprender e vivir. Vivir, ¿os acordáis? Viver e morar. Não existe o verbo morar em espanhol. Ah, eu moro, eu vivo. Ah, eu vivo em Brasil, vivo em Paraná. ¿Sí? Perfecto? Pues bien, são exemplos para que observemos o uso de três verbos regulares. Regulares, sim? São verbos que mantêm a estrutura, a raiz, o radical, sem cambios, sem mudança na raiz, no radical do verbo. ¿Sí? E aqui observamos subrayado, sublinhado, destacado, justamente as terminações. ¿Os acordáis? Ara e hace, as terminações que temos para este tempo verbal. Verbo hablar, yo hablara, yo hablase. ¿Os acordáis? Podemos utilizar, como hemos visto em uma classe, as palavras ojalá, tomara, a palavra que e a palavra si, que vão potencializar o uso subjuntivo. Que yo hablara, ah, ficou mais fácil, não ficou? Que yo hablase. O verbo aprender, que yo aprendiera, que yo aprendiese. O verbo vivir, que yo viviera, que yo viviese.
Perfeito? El uso de tú. Añadimos, acrescentamos o S. Que tú hablaras, hablases. Aprendieras, aprendieses. Vivieras, vivieses. Perfeito? Él, ella e usted. E aqui o professor chama a atenção. ¿Os acordáis? Essa palavra ele lleva acentuação. Olha só, o professor não colocou acentuação, certo? Ele sem acentuação, artículo. Ele. El professor. Perfeito? O professor. Com a acentuação, deveríamos acentuá-la, não? Pronombre, ele. Ella e usted. Hablara, hablase. Aprendiera, aprendiese. Viviera, viviese. Perfeito? E a primeira persona del plural. Nosotros e nosotras. ¿Os acordáis da diferença? Em espanhol temos a forma feminina. Nosotros, nosotras. Em português, não. Nós. Habláramos, hablásemos. Aprendiéramos, aprendiésemos. Viviéramos, viviésemos. ¿Sí? Vosotros hablarais, hablaseis. Aprendierais, aprendieseis. Vivierais, vivieseis. E por fim, ellos, ellas e ustedes. Hablaran, hablasen. Aprendieran, aprendiesen. Vivieran, viviesen. Perfeito? 3 exemplos de verbos regulares. E aqui, o verbo ir e o verbo ser. São verbos irregulares. Uma nova raiz é formada, ¿sí? A raiz nova foi. O verbo é ir e ser. Que eu fuera, fuese. Que tu fueras, fueses. Que ele fuera, fuese. Que nosotros fuéramos ou que nosotros fuésemos. ¿Sí? Que vosotros fuerais, fueseis. E que eles e elas e ustedes fueran, fuesen. Parece difícil, né? Nós temos que exercitar, colocar em prática essas estruturas como na língua portuguesa. Então, o professor vai dar um tempinho também para vocês fazerem um registro desse esqueminha. Perfeito?
Então, volvemos. Anotaram? O professor acredita que vocês anotaram aí. É importante, ok? Bueno, professor, outra tabela. Gente, é importante anotar. Nós precisamos dessa estrutura para a nossa produção. Então, aqui, o professor pediu para que vocês façam a anotação. Mas o professor vai chamar a atenção sobre o seguinte. Novas raízes que se formam com alguns verbos. O verbo andar, olha a nova raiz. A raiz original é and. A raiz formada agora é anduv. O verbo querer, olha a raiz quer, a nova raiz quis, termina em S. O verbo estar, olha a raiz original, uma nova raiz, estuf. Para o verbo saber, olha a raiz anterior, uma raiz irregular, sup. O verbo poner, raiz original, a nova raiz, pus. E o verbo tener, ten, era a raiz original e agora uma nova raiz, tuf. Só por exemplo, vejam só o verbo andar, que jo anduviera, que jo anduviese. Olha o verbo estar, que jo estuviera, que jo estuviese. O verbo poner, que jo pusiera, pusiese. O verbo querer, que jo quisiera, ou se jo quisiera, quisiese. O verbo saber, se jo supiera, se eu soubesse. Se jo supiera, se jo supiese. E o verbo tener, se jo tuviera, tuviese. Opa! Tuviera. Vocês vão lembrar dessa palavrinha-chave quando nós trabalhamos poema. Lembram? Já vamos resgatar isso. Então, um tempinho para vocês fazerem esse registro no caderno. Então, seguimos. Olha como é importante nós fazermos as anotações, certo? Bueno, passamos a la reflexão número 3. Que vamos observar? Identificar qual de esses titulares podem expressar uma ação posterior à principal. Olha como é importante aquela anotação da tela anterior, lembram?
professor deu um tempinho para vocês anotarem também. A ideia é observar estes titulares e identificar, por exemplo, qual ou quais titulares expressam uma ação posterior à ação principal que está em passado, em pretérito. Então, um tempinho para vocês pensarem. Volvemos à correção. Fácil, difícil, vamos observar aqui. Esse pode ser o titular que justamente expressa uma ação posterior. Mira, não pensei. O verbo pensar está em pretérito. É essa ação que pede. Ação posterior à principal em passado. Não pensei que minha vida tuviesse ou tuviera tanto interesse, que a minha vida tivesse tanto interesse. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Outra reflexão, a mesma coisa. Identificarem esses mesmos titulares. Veja que são as mesmas manchetes que o professor está resgatando do início da aula, que nós provocamos a reflexão. Vale? Então, qual ou quais desses titulares expressam um desejo, que se crê, que se acredita que seja algo provável de ocorrer. Perfeito? Um tempo para que penseis.
Vamos à la correção. Então, vocês acreditaram que estava fácil, difícil? Lembra que o professor já havia possibilitado uma leitura prévia. Olha como é importante fazer a leitura. Ler, reler, isso é muito importante, ok? Vamos à la correção? Aqui está. O titular que pode nos indicar este desejo. É provável. E olha, mas professor, essa palavrinha-chave. Não necessariamente. Que haya tenido más obras que las que vendiera hace años. Las vendiera ou vendiese hace años. É uma probabilidade. É provável que tenha tido mais obras e que elas fossem vendidas, né? Que las vendiera hace años, ou que las vendiesen hace años. Perfeito? Então, observamos uma probabilidade com a construção deste tempo verbal. Perfeito? Pois bem, outra reflexão que temos, os mesmos titulares, e já estamos eliminando os que utilizamos anteriormente. Perfeito? Então, preste atenção que alguns nós já aplicamos. Vamos observar aqueles que restaram para nós. Identificar qual ou quais titulares podem expressar uma condição improvável. Ou seja, uma situação que de fato nunca pudesse ocorrer. Nunca pudiesse ocorrer. O professor utilizou subjuntivo. Perfeito, sim? Então, aqui estão os titulares. Há que pensar, é preciso pensar em casa. Um tempo para que hagáis isso, sim? Corregimos então juntos. O que habéis pensado? Estava difícil, não estava tão fácil? Vocês observaram as anotações de vocês? É importante, o professor insiste. Verifique as anotações, especialmente aquelas tabelinhas que aparentemente são chatas, mas são essenciais para nós estruturarmos a nossa comunicação oral e escrita. Perfeito? A ver o que temos aqui. Um possível titular que nos indica uma condição improvável. Assim seria México se tuviera ele, o México, terceira persona, se México tuviese solo 100 habitantes. É improvável isso. É um país muito grande, assim como o Brasil. ¿Sí? Há um montão de gente que vive aí. Mexicanos e extranjeros também. Se tuviese. Temos uma outra possibilidade também. Este titular. Eso es lo que pasaría si los animales pudiesen hablar. Si los animales pudiesen hablar. ¿Es posible que os animais falem? Sí, es posible. En las fábulas, ¿no? En los cuentos literarios también. Perfecto. Entonces,
Esto es lo que pasaría si los animales pudieran, ellos, os animais, pudieran o pudiesen hablar. ¿Perfecto? ¿Tranquilo? Pues bien, vamos a seguir juntos aquí pensando, ¿sí? Otra reflexión. ¿Os acordáis de la clase número 9, en que explotamos ahí dos poemas muy importantes e inolvidables, inesquecíveis? Uno intitulado Instantes, ¿sí? Y el otro titulado Si Tuviera Tempo. O senhor já quase antecipou a resposta para vocês, mas é uma estratégia para vocês pensarem aí também, ok? Qual que é a ideia do exercício? Vocês vão observar o que o professor deixou dentro do parênteses e olha a pista, o sujeito, o pronome pessoal para você fazer a flexão, la conjugação del verbo poder e la conjugação dos vezes com o verbo tener. Então, vocês podem consultar, inclusive, as anotações de la classe número 9, perfeito? E aqui utilizar o subjuntivo, o contenido de la classe de hoje, ¿vale? Pues seguimos, vamos a la corrección, ¿sí? Lembrar um pouquinho aí dos poemas que nós trabalhamos. A ver, que temos aqui? O poema Instantes, ¿os acordáis de la discussão? Era um poema, inclusive, atribuído a um escritor argentino, Borges, e depois foi constatado que não tinha nada de Borges, não é mesmo? E que é de uma estadunidense, uma escritora dos Estados Unidos, autora. O verbo poder, se pudiera vivir novamente mi vida. La discussão que hicimos em la clase, ¿no? Sobre tempo, vivir al passado. O que nós faríamos se nós voltássemos ao passado? Os acordais? E
el texto de Gloria Quirinos, la peruana que reside en Brasil, ¿os acordáis? Si tuviera tiempo, escreveria um solo verso. Então, a obra é titulada Se Tuviera Tempo. Vejam que a gente está, então, justamente resgatando um texto, um gênero textual que é o poema, e ao mesmo tempo uma estrutura que apareceu na aula anterior, que nós exploramos de uma outra forma, e nessa aula estamos resgatando o texto para explorar o conteúdo de hoje, el subjuntivo. Perfecto? Pues bien, entonces vamos aquí al quiz, al juego que tenemos para repasar lo que trabajamos en la clase de hoy, ¿sí? ¿Qué es un titular y qué características tiene? ¿Tiene por objetivo no anticipar el contenido del texto o justamente al revés, al contrario? ¿Tiene por objetivo anticipar el tema sobre algo, sobre alguien? 2. ¿Cuál titular expresa un deseo, un desejo en el subjuntivo? A o B? A. Ojalá la cultura sea el impulso que nos lleve a superar esto. B. ¿Qué pasaría si hubiera solo un idioma en el mundo? Mira, a ideia, um desejo. Então, tem que ler com bastante atenção os dois titulares, ¿sí? Pues bien, aquí está entonces. El titular tiene como característica, como objetivo principal, anticipar el contenido, chamar a atenção do leitor. Perfeito? Lembra do jornal que nós mostramos para vocês? Quantos titulares, quantas manchetes em la portada, na página principal do jornal? Então, é um ponto de partida para chamar a atenção, não é, do leitor. Qual titular expressava um desejo de los dois titulares que aí estavam? A letra A. Ojalá, tomara. É um marcador fundamental para o modo subjuntivo, junto da palavra si e da palavra que também, ok? Ojalá la cultura sea, olha aqui o subjuntivo no presente, el impulso que nos lleve a superar isto, ok? Estão vendo que interessante isso? E vamos aqui então observando o que nós justamente trabalhamos na aula de hoje, certo? Então, em la clase de hoje, esta classe de número 13, que estudamos? El gênero textual titular, manchete. Observamos as características e identificamos a função. Para que serve um titular? O principal objetivo? Informar, antecipar, ¿vale? E trabalhamos os elementos de língua. Compreendemos para que e avaliamos quando e como usar este modo subjuntivo, ou o tempo verbal pretérito imperfecto, ¿sí? Então, os acordáis? Haz tus lecciones, faça as tuas lições, as tuas atividades, practica os exercícios que temos aí, busca as informações complementares, acceder, acessar, acesse as plataformas que nós temos disponíveis, Aula Paraná e Classroom. É nesse ambiente que hoje você está aí para interactuar com tu professor ou com tu professora de espanhol. ¿Sí? Entonces debemos interactuar, aprender más, perguntar ao professor. ¿Sí? Que mais que nós podemos fazer? Tirar as dúvidas. E lembre o que é mais importante, rever o que nós trabalhamos em cada aula, reveja as aulas gravadas, refaça os exercícios. E por fim, então, claro, nos vemos na próxima classe e os desejo a todos, ¿sí? Então, quédate en tu casa. Nos vemos.